vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, não sobre privacidade de dados ou compliance. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa celeuma que se instalou no Brasil nos últimos dias, sobre a retomada pelo STF do julgamento da ADIM 1625. Vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Essa ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela CONTRAG e pela CUT há mais de 25 anos, né? Na época, então, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Do que ela trata? Ela, na realidade, está pedindo a inconstitucionalidade do decreto presidencial que denunciou, tá, a adesão do Brasil à Convenção 158 da OIT. E é justamente no conteúdo dessa Convenção 158 da OIT, que seria então agasalhada pelo sistema legal brasileiro, que reside toda a controvérsia. A Convenção 158 da OIT traz algumas balizas, algumas diretrizes para a demissão sem justa causa, sem justificativa. Tá? O que a gente chama... tem gente que chama de demissão arbitrária, demissão sem justa causa, injustificada. Existem diferenças semânticas em cada um desses termos, diferenças conceituais, mas que para o momento a gente não vai tratar. Tá? O que é importante entender é que, como está sendo amplamente disseminado que acabou a demissão sem justa causa no Brasil, isso não é verdade. Tá? Não é assim que vai funcionar. Aqui vem o copo de água com água de açúcar para vocês se acalmarem um pouco. A Convenção 158 é lá de 1982, vários países já ratificaram e abraçaram e integraram ela nos seus ordenamentos jurídicos. Ela prevê a necessidade de uma justificativa para demissão. Mas isto não quer dizer que você tenha que ficar com um funcionário ad eterno, que você esteja ancorado, às vezes mais casado do que um casamento. Então, a convenção fala claramente que não se dará ao término a relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com a sua capacidade ou seu comportamento ou baseada na necessidade de funcionamento da empresa e estabelecimento do serviço. Ok? Então, já temos uma justificativa que, inclusive, difere da justa causa que a gente tem na CLT, que são aquelas causas, situações onde eu posso demitir um funcionário por justa causa, né? Dissídia, incontinência de conduta, má conduta, insubordinação, uma série de negociação habitual, a gente tem uma série de justificativas para rescindir um contrato de trabalho. E aí a Convenção OIT traz essas também. Mas isso não quer dizer que se eu não tiver nenhuma dessas, eu não vá poder demitir o funcionário. Eu posso, porque a mesma convenção prevê que, nesse caso, exista uma justa indenização. Acontece que o nosso ordenamento jurídico já prevê essa justa indenização. Tá? Ela está lá no ato das disposições transitórias da Constituição Federal, que é o 40% em cima do fundo de garantia. Estipulou-se no arcabouço jurídico brasileiro que uma demissão arbitrária, justificada ou não, tá? Ela é passível de indenização ao empregado, na razão de 40% dos valores que estão depositados no seu fundo de garantia. Ou seja, quanto mais antigo o funcionário, mais tempo, maior será o valor da sua indenização. Né? Então, não há necessidade dessa histeria, desse medo todo que está se alastrando. Né? O nosso sistema jurídico, ele já está mais ou menos formatado para abraçar essa convenção. Lógico, outra coisa que tem que ser considerada também é que a ADIM ela vai decidir sobre a constitucionalidade do decreto que denunciou. Tá? Isso não implica dizer que a convenção da OIT, tá, vai ser automaticamente aplicável no Brasil. Não, ela vai ter que passar pelo Congresso Nacional, ela vai ter que passar por regulamentação, como prevê a nossa lei e como prevêem os estatutos da própria OIT. Né? Ela vai ter que ser ratificada, ela vai ter que ser regulamentada aqui no Brasil, ela não vai ser de aplicação imediata. Tá? Lógico, a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica imensa, então a gente não sabe ainda como é que os tribunais locais, as justiças do trabalho locais vão entender a aplicação dessa convenção da OIT. Tá?
Então, a gente tem realmente um cenário, tá, de insegurança jurídica, mas não por conta da convenção da OIT, mas sim pela própria natureza da nossa justiça do trabalho, né? Da nossa justiça como um todo, né? Extremamente insegura, volúvel, volátil, né? A gente não tem balizas boas para isso. Mas essa convenção da OIT vai ter que retornar ao Congresso, vai ter que ser disciplinado, né? Isso é o que diz a norma, e a gente tem algum tempo ainda para se preparar. Do lado das empresas, o mais interessante talvez seja a gente começar a dar mais atenção à gestão dos funcionários, porque são causas justificadas, por exemplo, o fraco desempenho e a baixa aderência do empregado à cultura e às normas da empresa. Mas como é que eu vou controlar isso, né? Como é que eu vou provar que realmente um determinado funcionário tinha um baixo desempenho, um desempenho insuficiente, ou não era aderente às normas e à cultura da empresa, né? Então a gente entra aí numa seara de gestão de pessoas, né? Importante estabelecer procedimentos claros e documentados de avaliação de desempenho, de regulamentos internos documentados, publicizados, né? Todas essas ferramentas que a gente tem para gestão de pessoas. Porque se a gente tiver esse contexto de ser possível demitir alguém por baixo desempenho, ou por desempenho suficiente, ou por não aderência, a gente tem que ter esse arcabouço pronto, né? Passível de ser usado, porque ele com certeza vai ser questionado. Então, o que eu tinha para trazer para vocês agora é que não há, por enquanto, motivo para pânico nenhum. Tá? Não há motivo para que se adotem medidas extremas. E na dúvida, se vocês quiserem mais detalhes, é só entrar em contato aqui com o escritório que a gente está apto, então, a dar uma assessoria para vocês neste assunto. Até mais ver.